Muito bem, tá aí então a matéria inicial de hoje, né? Rapaz, olha só, o jornalista, ele pode perguntar o que quiser para qualquer político, né? Pode perguntar qualquer coisa, o político responde, né, se achar que deve responder ou não. Agora, uma pergunta como essa, o senhor está pensando em mexer no ministério, uma reforma ministerial? Gente, tem 5 anos, 5 meses eu acho uma coisa assim, eu acho que tem tanta coisa mais importante e até perguntas mais capciosas, digamos assim, para apertar o presidente, se for o caso, ou de tentar embaraçar ele, do que uma pergunta boba. Eu acho uma pergunta boba. O senhor está pensando em uma reforma ministerial? Não tem meio ano de governo. Mas o governo é uma porcaria. Bom, aí é uma questão de análise pessoal, né? Cada um entende como achar melhor, né? Mas, vamos lá. Vou começar com a minha direita aqui. Não, começar Samuel, que chegou cedo aqui. Foi o primeiro a chegar no estúdio. Boa noite, Samuel. Seu comentário sobre esse tema. Sinal de respeito. Olha só, pessoal. Boa noite a todos vocês. Bom dia a vocês que nos acompanham pela reprise. E eu acho que saudando toda a nossa técnica. Bom dia pela reprise. Porque vai para reprise. Eu sei disso, gostei dessa. Né? Gostei dessa sua elegância com quem assiste amanhã às 7 horas da manhã, tipo o João Paulo Prudêncio, o pessoal lá na academia que eu frequento. Do governo, tá certo. Amanhã não vai ter, não. Tá bom. Não, é porque ele sempre reprisa aqui. Tá à noite, tá durante o dia também, viu? Mas assim, pessoal, o mais interessante de tudo, eu acho que essa ponderação do Cícero, que é um jornalista reconhecido, premiado, né, pelo Ministério Público, que trabalhou nas maiores emissoras do Brasil, televisão em especial, ele foi muito enfático. Eu acho que o jornalista ele tem que ter, né, a capacidade de extrair aquilo que causa, né, se ele assim quiser, né, alvoroço, deixar o presidente, a autoridade pública, né, numa sinuca de bico, assim. Essas ponderações, imaginemos aqui, em 48 meses passaram-se 5, restam 43, é natural que tenha alguma mudança aqui ou acolá, como ocorre na prefeitura do município de Porto Velho. Recentemente o prefeito Wildon fez uma mudança no governo do estado. Isso é um ato privativo do governo, né, ou seja, do chefe do executivo. E muitas vezes as mudanças não se dão em virtude da incapacidade ou incompetência do gestor alfa, X, Z ou W. Se dá por uma questão de composição. O modelo brasileiro, político partidário brasileiro, requer uma coalizão, um diálogo permanente, republicano, com quem pensa diferente. E a oposição ela é de fundamental importância, né, antagonizar determinados pontos do governo Lula, do ex-governo Bolsonaro, do próximo governo que virá, que é assim que a gente vai construir uma democracia sólida e robusta. Agora, é lógico, evidentemente, o Lula ele é um político profissional. Ele labutou a maior parte da vida dele em militância sindical, em partido político, fundou o maior partido da América do Sul, né, consolidado aí há décadas. E, consequentemente, se faz necessário, sim, conversar com o diferente. E, pasmem, senhores, a política ela é feita com a cabeça, né, com a racionalidade e com o coração. Se eu usar só a tecnicidade e não colocar o coração, a gente vai olhar muito para os números e não vai priorizar aquelas pessoas que precisam do poder público. Se a gente também olhar para o lado da caridade e não ter um pouco de gestão, a gente vai fazer politicagem, né, e, consequentemente, vai deixar esse rombo, a exemplo do que está sendo implementado no dia de hoje, 1º de junho de 2023, que foi sancionado pelo Bolsonaro, aumento da alíquota do ICMS em 23 dos 26 e mais o Distrito Federal e Estados da Federação. Então, a gente precisa do equilíbrio, da ponderação. Pessoas do partido do Chico Holanda, do União Brasil, vão compor o primeiro e segundo escalão, já estão compondo, na verdade, do partido Moisés Cruz também, que é uma pessoa simpática à direita, Moisés. O Republicanos também já fechou questão de ordem com o presidente Lula e o resultado foi esse. A MP não caducou da reestruturação dos ministérios, o Lula deu um baile, o pessoal da oposição comemorando, né, de forma precipitada, antecipada, receberam um revés e em 25 minutos o Lula fez 4, 5 ligações e conseguiu mais de 320 votos para a permanência do quantitativo de ministério, a qual ele criou, que, diga-se de passagem, não onera a União, muito pelo contrário, só foi criado mais nomenclaturas e, em contrapartida,
dar uma pretensão, uma prestação, perdoe-me, de trabalho, de ação social que beneficie o povo. E esse negócio de falar que a máquina está inchada é conversa fiada. Todos os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano têm 250% a mais, ou seja, 2 vezes mais quantidades de servidor público para 100 mil habitantes do que no Brasil. Então, a gente não pode demonizar e eu espero que o governo continue acertando esses assuntos triviais que é de interesse de toda a nação brasileira. Muito bem, Moisés Cruz, boa noite. Moisés, lá no sul a gente tem um ditado, que nem você chegou aqui, né, num perfume daqueles, e lá no sul a gente diz assim que o cara tá mais perfumado que mão de barbeiro. Achei que você ia falar penteadeira Seja bem-vindo. Aqui é filho de barbeiro. Ah, é? Tá certo. Sim, eu pensei que você ia falar penteadeira de mulher de vida fácil. Lá e vai. Viu? Mulher promíscuo, né? Oi, Jesus. Vamos lá, Moisés. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os meus colegas de bancada, em especial a vocês, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, né? E bom dia também, vou aqui imitar meu amigo aqui de bancada e vou dar bom dia a você que vai nos assistir amanhã na reprise. Então sejam todos muito bem-vindos. Com relação ao presidente Lula, ele falar que não haverá reforma ministerial, não foi isso que saiu nos jornais hoje. Né? Parece que o Padilha está na corda bamba e deverá sair por falta de comunicação, articulação com o Congresso. Ele não está indo bem, parece que a Casa Civil também não está dialogando muito bem com o Congresso. Diferente do que o Samuel Costa falou aqui, eu penso diferente. Eu acho que o governo está pecando muito, erra muito, consegue aprovar algumas coisas, mas capenga pela metade. É tanto que a Guajajara e a ministra do Meio Ambiente estão revoltadas com o presidente Lula. Estão revoltados com a bancada, porque a própria bancada do governo votou contra algumas coisas do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Índios. Então, eu acho que o governo está capenga, consegue aprovar, mas consegue aprovar as coisas na marra. Você vê, pessoal, você aí, ó, presta atenção nessa MP. MP é medida provisória. O que é medida provisória? Porque você vê a gente falando aqui, às vezes você não sabe. Medida provisória é quando o governo quer mandar a lei e passa numa casa e passa no Senado, o governo faz. Só que é uma coisa provisória, o nome já está dizendo, é uma medida provisória. Aí ali ele pega, faz os ministérios, ele organiza algumas questões e tal, mas tem validade. E aí o que ele faz? Ele deixou para o último dia. Ele deixou para cima da hora para correr atrás e foi um sufoco. Não, mas quem pautou foi quase não foi. Então assim, pessoal, se você é um presidente, se você tem um país na mão, você deixa tudo para cima da hora, sabe? Não tem uma organização. E aí, o que eu já vi jornalistas especializados falando, que cabeças vão rolar sim. O G Dias já foi. Com poucos dias, mandaram. Só falta a pulseira chegar pro G Dias, né? A gente está esperando. Alô, Polícia Federal. Alô, ministro Alexandre de Moraes. Por muito menos, o senhor prendeu o Anderson Torres. Agora o G Dias falsificou o relatório, facilitou a entrada lá dentro quebraram tudo, facilitou a entrada no Congresso e o G Dias está solto, com passaporte na mão. Não tem nenhuma medida restritiva contra o G Dias. Então tá na hora. Esse já caiu, já foi tarde. E agora estou esperando esses outros aí que não tem articulação, não tem proposta. Aí mais de 5 meses de governo você não vê nada que beneficie a sua vida. Se o G Dias, o Moisés, quiser ir para o Caribe, ele pode ir. Tá ali. Tá de boa, né? Tá de boa. Tá tranquilo. Tá certo. Arnaldo Lourenço, boa noite, o seu comentário. Boa noite, meus velhinhos, né? E bom dia amanhã, porque o programa será reprisado. Cumprimentar aqui o Chico Holanda, cumprimentar o Moisés, o Cícero, o Samuel, toda a técnica, a razão do porquê leva nosso programa até você. Tá vendo? Pois é, o Juninho eu já falei com ele, eu tive no outro programa e o Juninho. Ele tá na feijoada amanhã. Até brinquei com ele, eu falei, Juninho, bebeu água do Rio Madeira, foi embora e voltou, né? Tá certo. Lembra disso? Então, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Mas cumprimento o nosso amigo Juninho, nosso câmara, que nos deixa aqui mais bonito, não tem jeito, nos deixa mais apresentado. Estou falando no meu caso, não de vocês. Vocês são todos belos, eu, né?
Então, houve uma ligeira confusão aqui quando Moisés confunde reforma ministerial com troca de ministro. Moisés não teve reforma ministerial porque aquilo que o Lula implementou, que estava através de medida provisória, foi transformado em lei. Então esse é o ministério do Lula. Se a medida provisória de ontem caísse, voltaria ao status quo ante, como nós falamos, no direito, tudo voltaria a ser como era do governo Bolsonaro. Então não tem reforma ministerial. E vocês lembram aqui, eu gostaria que você, ô Juninho, focasse no rosto do Cícero, porque o Cícero tem compromisso com a verdade, ele é um jornalista de verdade. Quando no início dos nossos programas eu disse aqui que todo mundo ia vir pro colinho do papai, você lembra, Cícero? Eu falei, todo mundo viria pro colinho do papai. E aí o Moisés está falando que de última hora, o epílogo. Não, o colinho do papai você traz na hora que precisa. Aí veio, inclusive, você que é jornalista, Cícero, você poderia dar o brinde de informar para os eleitores de Rondônia quais foram os deputados de Rondônia que votaram com o governo Lula nessa reforma. Você tem essa relação? Não. Mas deveria. Tanto que eu faço uma proposta, nós deveríamos ter pelo menos um dia de programa voltado a Brasília, falando sobre as ações dos nossos deputados federais. Seria muito interessante. Inclusive, proponho ao senhor José Joaquim, respeitosamente, que possa até contratar um repórter, um jornalista em Brasília, para fazer esse trabalho semanal em Brasília, porque é muito importante, sim, um deputado que vota com o governo. O deputado que vota com o governo nessas ações, e aí o pessoal fala em troca, emendão, eu nunca fui contra o emendão secretão, eu era contra a maneira como ela, mas eu sempre fui a favor, porque o bom deputado é aquele que pressiona o governo a dar dinheiro para os municípios e para os estados. E nessa coisa eu não posso deixar de elogiar a ex-deputada Mariana Carvalho, que encheu Porto Velho de dinheiro. Todos eles têm a sua parcela de colaboração, mas ninguém nunca trouxe tanto dinheiro para Porto Velho como a Mariana. Não pode falar isso. E emenda é bom. E eu vejo bobagens aqui, pessoal falando contra a emenda. Falar contra a emenda é querer dar um tiro no pé. Então, nós sabemos que o Lula tem bastante habilidade. Nós sabemos que Lula é diferente de Bolsonaro, que Lula não aceita a faca no pescoço. O Lula aceita negociar. Lula aceita conversar. Tanto que diz que ele foi o criador do mensalão. E pagava um por um, ele negocia individualmente. Uai. Agora, ontem nós tivemos desprazer. Tá entregando tudo. Não, estou entregando não. Nós tivemos ontem o desprazer de ver um cofre abarrotado com 4 milhões em espécie. 4 milhões em espécie. Com um assessor do Lira, que é acostumado a achacar presidente, que botou Bolsonaro na berlinda, que colocou Bolsonaro na chantagem e roubou milhões do FNDE. Dinheiro da educação. Dinheiro que salva a vida. Vocês viram lá. E aquele dinheiro foi tirado do governo Bolsonaro. Ele comprou kit de R$2.000 e vendeu para o governo Bolsonaro a 15 mil. E ainda montou kit robótico, ainda montou uma empresa só dele para distribuir esses kits. Então que tenhamos compromisso com a verdade, que tenhamos vergonha na cara e que aceitemos que os deputados estão lá para fazer justamente isso. Deputado está lá para trazer dinheiro para os municípios e não levar dinheiro para o cofre do presidente da Câmara, como é esse ladrão do Lira. E agora, ele está com o dele preso no anzol. Sabe por quê? Não é porque botaram a Polícia Federal em cima dele. Me dá só uma minutinha, eu compenso nas outras, Cício. Não é porque botaram a Polícia Federal na cola dele, não. É porque o Toffoli
pegou o processo dele, pautou para julgamento. Só que não vão julgar. Eu duvido que julgue. Sabe por quê? Um bonzinho, entre aspas, vai falar assim, eu vou pedir vista. E esse processo vai dormitar nessa vista até o final do mandato dele. Porque a hora que ele quiser crescer em cima do governo, eles falam assim... Não, mas mudou. Aí eles Mudou, falam assim, agora tem tempo. Para. Não é mais indefinido. Para. Pedir de vista. Outro pede. Aí só se houver... Então pronto, então sossega aí. Aí eu tô falando. Pois é, mudou agora. Aí depois o outro pede. São 11. São 11. Multiplica 60 dias por 11. Não é possível. Então pronto. Aí veja só o que vai acontecer. Quando ele pensar em ir, o neguinho dá uma puxada no anzol, ele sente e vem pro colinho do papai caladinho. Vai fazer tudo agora que os outros mandar. Do 0800. Que 0800. Ele vai pagar para ficar lá. Muito bem. É só isso, eu te dou. Boa noite, seu comentário. Boa noite, Cícero, Moisés, Samuel, Buiú, aqui a todos, o pessoal da Rema, né, na parte da técnica, a senhora e o senhor que nos assiste nesse momento, depois nas redes sociais, enfim, o mundo todo, né? Eu vejo essa turma da esquerda aí, o Lula mesmo, conseguimos resolver, aproveitar tudo. Não foi bem assim não, tá? Não foi bem assim não. A ministra lá, e isso foi muito bom, a ministra do Meio Ambiente, aquela que foge do Acre, Marina Silva, tá? Perdeu, esvaziou o ministério dela. Os principais pontos, os principais itens do ministério dela, esvaziou. Lá a outra dos indígenas também não foi. Ele não queria que criasse a Fundação Nacional de Saúde, foi recriado novamente. Que o Lula lá atrás, e é muito importante para aquelas pessoas, principalmente que moram na área rural, ribeirinha, e no governo do Lula ele tinha extinguido essa fundação. Retorna. Então, essa bravata que eles levam a todos os cantos, mas eles têm que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. E dizer que o Lira agora, daqui para frente, vai fazer tudo que o governo quer, vamos ver. Vamos esperar passar o tempo. E essa história, exato, vamos ver. Você já tem a previsão. Não, mas antigamente você falava me passa aí o número da Mega Sena que está acumulado. Vou jogar amanhã, você já está prevendo o futuro. Você passa, tá? eu passo. Futuro. Teste anterior. Então vejam só, essa turma, tá? Que aí faz todo esse barulho, reforma. Veja só, governo fraco, aqui mesmo, o da Colômbia, tá? Há pouco tempo que o presidente tinha assumido, ele pediu, exonerou todos os ministérios. Ou seja, governo fraco é possível sim. É possível sim que aconteça. Agora é um governo que não tem liderança. Aqui, o Buiú, você perguntou qual foi o deputado de Rondônia que votaram com o governo. Votou Moschini e votou Lebrão. Quem mais? Só. Os outros 6 foram contra. O MDB do... Isso. Tá? Só os 2 que votaram com o governo. Os outros 6 foram contra. Tá? Então, o posicionamento do deputado de Rondônia, tá? De Rondônia aqui, estão mantendo, tá? A ética, estão mantendo o seu voto, o nosso voto que votou nesse pessoal. Tá? Honrando. Tá? Agora, veja, não foi tão fácil não. Sabe quanto o Lula teve que liberar assim em 24 horas? Não estou criticando aqui não, apenas que eles falam que os governos do Bolsonaro liberavam emenda. Sabe quanto o Lula liberou? 1,7 bilhão. 2 bi. Tá? Isso para poder aprovar. Só me dá um pouquinho? Sim, por não? Que desgraça para Rondônia, né? Para Porto Velho, que elegeu dos seus deputados. Mas vocês criticavam no Calma Bolsonaro. Aí, deixa eu falar. Que desgraça, quer dizer vezes? que então Porto Velho ficou sem emenda? Pois é, mas isso acontecia no A Bolsonaro. nossa cidade, os deputados que mudou, são daqui Buiú? de Porto Velho não tiveram Você coragem de perguntou Olha aí, voto. olha aí. Você perguntou voto. Não Se vem. você falou, eles votaram. Peraí, se você A liberação foi pro partido, para a liderança. levou dinheiro para Jaru e para São Francisco. Não, a liberação de Que desgraça, os deputados de Rondônia, daqui de Porto Velho e adjacência não negociaram Agora para pegar pode. dinheiro No pra cá. passado não podia. Você viu o que o Buiú falou agora. O Buiú falou agora há pouco. O Buiú falou agora há pouco.
Quem começou o mensalão, negociando ali com o deputado, pagando, foi o Lula. Ele afirmou agora há pouco. Corrupção. Então, ele quer que o deputado seja corrupto. Ele está falando aqui agora. Você acabou de falar. Você falou aqui agora. Assuma o que você falou. Assuma o que você falou. Você falou que o Lula sentou com o deputado e negociou. Você falou, está gravado. A mesma maneira que você falou que ia votar num presidente. Falou, ladrão, eu vou discutir, eu não vou discutir. Tá gravado, Buiú. Dois caras que estão aqui pra falar não, conta a foto do argumento, tá gravado, Buiú. Tá gravado, tá gravado. Chico, você não é tá idiota. Gravado. Tá gravado. Você não é tá idiota. gravado. Você tem amnésia? Não venha. Você não é idiota. Você falou aqui a teoria. Chico e Moisés, vocês dois não têm argumento. Não tem argumento. É sua idade, Buiú. Eu acho que é sua idade, Buiú. Buiú, eu acho que é sua idade. Buiú, é sua idade que você é um cara, o Buiú, que muda. Você muda conversa, Buiú. Você tá caducando, Buiú. Acho que é sua idade. Olha, o Buiú é o seguinte, ele era aqui Moro, depois ele era o lado do Aécio Neves, ele já foi Dilma, ele já foi Moro, ele era tudo, foi Bolsonaro. É um cara que não tem linha, é um cara que não tem posicionamento, é uma Maria vai com as outras, é a Maria vai com as outras, biruta de aeroporto, vai agora com é qualquer Lula um. até os pés. Muito bem, senhores. o Samuel grande pediu detalhe- 30 segundos. Olha lá, Samuel. Olha, de todas essas coisas que a gente vê aqui, devaneio e tal, é importante estabelecer o seguinte, ó. Quem delibera isso é o Colégio de Líderes. Por exemplo, Exatamente. aqui, União Brasil, nós temos 4 deputados federais. Então, assim, a Cristiane Lopes, Fernando Márcio, se apoderado, né, do bolsonarismo e tal. Aí chega lá pro Bivai e fala, ó, Bivai, eu não posso abrir mão de votar com o governo, porque meu prejuízo é muito grande nas igrejas evangélicas, eu perco o voto. E tu quer alcançar a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho dos 3%. Tu vai me garantir meus 2, 3 milhões de reais na primeira eleição? Não, minha filha, vai lá aqui que o Lebrão vota aqui, tranquilo. Vai lá no MDB, o Thiago Flores não negocia, e o Lúcio Mosquinho vai e negocia. A Silvia Cristina é do PL, com o Coronel Crisóstomo, e outra, integrante do PL, viu? Bolsonaristas votaram com o governo nisso aí. Porque isso não é uma coisa boa ou ruim. Agora, na hora de fazer o escambo, né? No Brasil Colônia, escambo é troca, permuta. Eles vão chegar lá, o que vai acontecer? O Lebrão vai ter 40 milhões de emenda, um exemplo. E o outro deputado aqui, que foi sensação das eleições, Fernando Máximo, o mais votado do estado em Porto Velho, vai ter 25% do quantitativo de emenda que o Lebrão teve. Ou seja, ele teve 84 mil votos, o Lebrão teve 12 mil. O Lebrão com 12 mil vai ter 40 milhões e o Fernando Máximo, que teve 7 vezes mais votos do que ele, vai ter 10, 15% do quantitativo do Lebrão. De onde que é a base eleitoral do Lebrão? É lá na 429. Então a 429, pessoal, diferentemente da nossa capital, não tem fio. É tudo subterrâneo, arquitetura, urbanismo, paisagismo, é referência no... Jaru também está ficando um brinco. E aí Porto Velho fica trabalhando com as emendas da deputada Mariana, do ex-deputado Léo Moraes, do coronel Crisóstomo, que na época era bolsonarista, agora vai ficar sem. E a nossa cidade, que elegeu outros deputados, que o Lebrão recebeu menos de 300 votos em Porto Velho, e o Lúcio Mosquinho, gastando muito dinheiro, teve menos de 2 mil, vão colocar o recurso nas suas bases. Quem é que vai ser penalizado? É o município de Porto Velho. Agora, se há malversação no orçamento secreto do governo Bolsonaro, como as evidências estão apontando, para pessoas ligadas ao Lira, que se apure. E se tiver malversação na liberação desse 1,7 bilhões, que a Polícia Federal também prenda e coloque os culpados atrás das grades. Vai lá, não, 30 segundos. É justamente isso que eu falei. E eles tentaram distorcer aqui. Eu, como porto-velhense, eu me sinto penalizado pelo bolsonarismo. Eu estou sendo penalizado. Quer dizer que passou uma eleição, acabou tudo, e esses caras lá, o senhor Fernando Márcio, a dona Cristiane Lopes, e um recado para o senhor, seu Maurício Carvalho, se o senhor não votou, comece a votar. Porto Velho precisa de dinheiro, as liberações do seu dinheiro é que fará a sua irmã ser a prefeita de Porto Velho. Então o senhor tome responsabilidade, é o recado que eu estou dando para o senhor. Comece a votar para o governo, porque a eleição acabou e Porto Velho precisa de dinheiro sim. Nós não precisamos de bolsonaristas, nós precisamos de desenvolvimento de Porto Velho. Esse é o meu recado. Muito bem, 30 segundos, seu Holanda. Veja só, recentemente aqui o Buiú, o Samuel mesmo, elogiaram aqui a nossa deputada, não, em Porto Velho aqui, a Cristiane Lopes, porque em poucos dias de mandato já
conseguiu 3 milhões de emenda aqui para Não, Porto Velho. mas foi empenhado Meu esse companheiro dinheiro. Pacote. Veja só. Não. Veja só. Não. Vocês mentiram, então? Ela anunciou, olha só, foi um gesto político. Ela foi derrotada pelo Hildo. O Buiú chegou aqui. E aí Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Acho que é recurso da Porto. Eu quero recurso para minha cidade. Tá vindo dinheiro. Tá. Então ele tá mentindo. Não, mas não Você foi tá empenhado. mentindo. Essas emendas dela foi empenhado, Chico. Não, mas vocês falaram. Não, ela não. Eu só tô em cima de fato. Entre nós falarmos e você ir atrás Veja dos só. fatos, rapaz, não fica mentindo eu aí, vou dar um não. exemplo aqui. A deputada federal de Paraná era oposição, foi o governo já no final e trouxe alguns milhões de emendas na saúde. Isso.